Olá, boa noite, turma de Jamacaru, como é que vocês estão? E aí, tudo em paz? Salve, salve! Vamos para a nossa segunda parte da aula de transversalidade, né, voltada ao ensino, né? Gostaria de agradecer aqui mais uma vez, né, a Janine, a Marcondes. Deixo aqui o meu abraço, meu agradecimento pela oportunidade de poder estar aqui de novo na turma e agradecer às meninas também pela todo o acolhimento que, né, é dado à minha pessoa sempre que eu estou aí com vocês em Jamacaru, né? Agradeço demais a todas. E acho que assim, queria até comentar aqui antes de a gente começar os tópicos da aula de hoje, que assim caiu bem, vamos dizer assim, foi bem propícia essa disciplina porque pega também um pouco da nossa realidade, né, da nossa situação hoje a gente vem vivendo com a educação básica, principalmente pós-pandemia, né? Então, eu acredito que essa disciplina caiu bem a calhar para uma discussão assim voltada à nossa formação, né, formação docente, para que possamos estar alinhados na realidade que o Brasil vem vivendo hoje, que as escolas públicas estão vivendo, não só também as públicas, como também as privadas, né? Vale dizer que quando a gente pensa na formação humana, nós tenhamos que entender que é a formação de um sujeito, né, voltada a uma sociedade que cada vez mais excludente, né, cada vez mais segrega, quando tenhamos um sujeito com um déficit de formação, né, não só científica, mas também ética e moral, por exemplo. Então, a escola hoje ela não consegue atender a toda essa realidade. Eu digo pela minha experiência como professor da escola pública, pela experiência também da privada, né? Mesmo que a realidade, né, da escola privada seja outra, né? Os mecanismos que a escola privada também são outros, mas mesmo assim a gente ainda consegue perceber que grande parte dos sujeitos que saem da escola, né, saem com uma deficiência de formação. E aí, quando chega lá no final, né, o mercado de trabalho, por exemplo, não estou falando nem da universidade, né, estou falando do mercado de trabalho por si próprio, ele encontra barreiras, né, para se encaixar, para se plugar, né, se conectar nessa rede. E aí ele acaba ficando de fora, na maioria das vezes, né? Ou em algumas vezes ele se torna excluído. Bom, então quando a gente vai falar hoje, para a gente começar a nossa discussão aqui, é... desculpa aí que eu tô com a garganta, ainda tô com a garganta arranhando, pessoal. Então, vamos falar um pouquinho aí o porquê da gente trabalhar os temas transversais, né? Dessa maneira. Então, a gente vai poder, com os temas transversais, inserir vários temas relacionados hoje trazida pela BNCC, trazida a um contexto social, por exemplo, né? A prática social. Então, as pautas hoje discutidas nos planejamentos na escola, nas formações nas secretarias de educação, em próprios fóruns, né, voltadas a esse tema também, busca também politizar, né, vamos dizer assim, os temas transversais, né. Eu já citei aqui que trata sobre saúde, ética e moral, vamos dizer assim, tecnologias também, sobre educação sexual, drogas, bullying, né? Do jeito que está lá no artigo 56 do Estatuto da Criança e do Adolescente, também traz esses temas lá. A gente vai encontrá-los também
no artigo 13 da LDB, né, da Lei de Diretrizes e Bases, a 9394/96, traz também esse texto lá, quando nas incumbências da escola, né? No 12 até nem tanto, que o 12 é as incumbências do professor. Mas aí no 13 já traz, porque é as incumbências da escola, e quando a gente pensa nesse processo de currículo, né? A gente está pautada aí numa série de coisas que são benéficas para a formação humana, né? Não é que os temas transversais eles estão sobrepostos ao currículo, não. Eles são vamos dizer assim, uma força a mais, né? No que diz respeito a esse entendimento do papel do sujeito na sociedade, em sociedade. Então, visando principalmente algumas deficiências que são trazidas às vezes pelo lar, pela família, são inseridas também nesse contexto da comunidade, né, como a droga, como a violência, né, como a falta de educação sexual dentro das escolas, ou dentro dos lares, quer dizer. E por aí vai, a gente vai bater em algumas entraves que se tem, né, relacionado a esses temas, quando não são discutidos em escola. Não é só dentro da sala de aula, mas propriamente lá quando a gente vai sentar a comunidade escolar para fazer as reuniões, né, pais, alunos, professores, funcionários, gestão escolar. Quando se reúne essa galera toda, visando alguma pauta do PPP da escola, em discutir também estratégias voltadas para isso, né? Então, os temas, né, que são trazidos aí pela Base Nacional Curricular Comum, na parte diversificada, porque tem a parte comum, que tem as disciplinas inglês, português, matemática, geografia e tal, e temos a parte diversificada, que a BNCC é dividida em duas partes. A parte diversificada é justamente os aspectos regionais, culturais, multiculturais, né? E também vem os temas transversais lá também, tá bom? Toda a finalidade deles, para que serve, para que não serve, as orientações que são colocadas. Existe três, vamos dizer assim, na educação hoje a gente encontra três níveis, né? Níveis de abordagens, que eu acredito que vocês já conhecem, que é a interdisciplinaridade, a pluridisciplinaridade e a transdisciplinaridade. Então, esses três níveis, né, de sondagem, né, que a gente pode utilizar, são bem úteis quando você quer trabalhar temas transversais inseridos em disciplinas multis, né? Por exemplo, uma disciplina que aborde língua portuguesa, mas que traga conteúdo de história, ou vice-versa, ou que traga de ciências, por exemplo, no caso do tema transversal ligado à saúde, à higiene pessoal, né? A higiene, quando eu digo higiene pessoal, é a higiene bucal, é o asseio, o banho, quando fala também não só do cuidado do corpo também, porque tem a higiene e tem o cuidado do corpo, tem o cuidado ao autoconhecimento, né? E a gente vai ver isso aí também lá no eixo de educação sexual também tem essa questão do autoconhecimento. Então, busca certos fatores quando você pega de uma disciplina e joga para outra. E quando você trabalha também a transdisciplinaridade, você vai trabalhar projetos integradores, que aí sim, aí engloba vários eixos, várias disciplinas conectadas, né? Quando você trabalha a transdisciplinaridade.
que aí você é a mesma coisa de você falar do multiculturalismo, né? Tem no mesmo sentido, certo? Então, a multidisciplinaridade é quando você pega várias áreas, ponto, humanas, linguagens, ciências da natureza, ou exatas, por exemplo. E aí você pega duas, três e você tem a multi. É, outra coisa também que a gente vê muito nas escolas, que assim, partindo na casa das secretarias, né? São a questão de você colocar projetos para trabalhar esses temas. É quando você, vamos dizer assim, a equipe pedagógica ela está centrada nesse tipo de projeto, né? Voltada para esse tipo de projeto. Não para reparar, mas para, vamos dizer assim, questionar as práticas, questionar do como está fazendo, de que maneira está fazendo, disse não me disse, questionar não só os meios materiais, mas questionar também o porquê dessa necessidade de você trabalhar esses parâmetros voltados à formação. Então, os projetos eles têm que ser integradores, porque também tem que estimular você também a se questionar como sujeito crítico. Então, na busca desse questionamento, né, dessa pergunta ou dessa resposta que deve se ter, né, a gente só consegue encontrar uma resposta baseada na pergunta, a gente vai conseguir elencar aí várias, vamos dizer, metas, né, a se alcançar no processo durante o decorrer do ano letivo ou daquele PPP, por exemplo. Então, a proposta dessa metodologia, ela é também assim baseada em algumas regras, por exemplo, problematização, eita, quase não sai, da realidade, né? Essa problematização da realidade dos sujeitos, a situação da aprendizagem deles, quer dizer, como é que está o nível de aprendizagem, né? Como é que é essa relação dos professores em si com os alunos, né? Precisa ter uma intimidade, precisa ter um laço, um elo com os alunos para que eles possam também se permitir ter esse diálogo, né? Principalmente quando a gente vai falar sobre diversidade cultural, sobre gênero, certo? Sobre o racismo, sobre o bullying, né? Sobre a educação sexual, né? E não é que isso, mas isso aqui que isso é feito só no Fundamental 2. Não, de maneira precoce também, porque se você retardar essa discussão, talvez que quando você vá buscar essa discussão em sala, já tenha problemas. Que você vai ter que dissolvê-los, e aí vai levar muito mais tempo, e com certeza não terá uma dissolução tão, vamos dizer assim, bem feita por conta do tempo, né? Geralmente o professor não fica muito tempo com o aluno, então passa de mão em mão e aí vai se levando essas dificuldades. Eu tenho aqui um mapazinho, eu coloquei até assim, coloquei um mapa para que a gente pudesse entender como são colocados os eixos temáticos, né? Aí tem meio ambiente, aí educação ambiental. O que na educação ambiental a gente poderia trabalhar? Tipo, aquecimento global, El Ninho, Laninha, a produção principalmente dos gases tóxicos como o ozônio, não é nem o ozônio em si, mas os gases que destroem o ozônio, como o monóxido de carbono, o dióxido de carbono, né? Que são gases produzidos pela combustão de combustíveis fósseis, por exemplo, né? Indústrias, automóveis, e isso sobe para a atmosfera, né?
e ataca a camada de ozônio, e aí gera vários problemas climáticos, como o desequilíbrio do, do, da estabilidade climática, da temperatura do planeta em si, né? Aí acontece aquele efeito estufa. E os meninos já podem entender isso, você pode passar vídeos, você pode trazer vídeos de poluição do ar, da água, dos tipos que tiverem, principalmente aqueles que eles têm acesso, né? Outra questão, a ciência da tecnologia, e aí sim a gente pode trabalhar relacionada ao uso do celular, por exemplo, a maneira saudável e a maneira que é prejudicial para eles, para que eles tenham noção do uso do celular, para eles tenham consciência que deve usar o celular. Sim. Pode usar o celular para estudar? Pode. Pode usar o celular para o lazer? Pode, mas de maneira consciente. Mas isso tem que ser colocado precocemente. Porque depois que desenvolve um problema, um mau hábito, por exemplo, um mau costume, um mau hábito, para você tirar o mau hábito, dá muito trabalho. E com certeza a gente não, como a gente não é pai nem mãe, vai passar, vai ficar. Então, fica complicado também trabalhar isso. Cidadania, civismo, né? É outro ponto bem interessante quando a gente vai trabalhar civismo, vida familiar, vida social. O que é a vida familiar? Que é o convívio lá com os parentes. E a vida social, na escola, no trabalho, na rua, né? Qual a postura ética que ele deva ter. Ele não pode se relacionar nem oralmente e em algumas atitudes, como ele se lida com os familiares e lidar com as pessoas estranhas, as pessoas que não são do seio familiar dele. Então, tratar para que essa noção que quando ele está lidando com os parentes dele é uma postura, quando ele lida com pessoas que não são familiares dele é outra. Então, também fica bem evidente que hoje está tendo isso em sala de aula, né? O aluno, vamos dizer assim, se posiciona frente ao professor de maneira totalmente absurda. E seja quem for, a merendeira, os serviços gerais da escola, a secretária, a diretora, não tem mais essa questão da educação, do respeito, da moral. Então, tem que trabalhar isso nos temas transversais, certo? Pode trabalhar uma peça de teatro, pode trabalhar vídeo, pode trabalhar contação de história relacionada com esse tema. Aí, quando vem para saúde, né? Aí eu até comentei que saúde tinha vários aspectos, né? A saúde do corpo, a saúde mental, por exemplo, né? Economia, tem noções de economia, tem noções de consumo, por exemplo, o que é consumo, né? O consumo de coisas que são realmente necessárias e daqueles que não é, que é o consumismo, né? Então, os temas transversais, eles vão nos ajudar nessa outra parte, na outra parte, que compromete, se não estiver sendo feita também paralela àquilo que a gente trabalha com os currículos, se essa parte não for trabalhada constantemente, diariamente, paralela aos currículos, vai prejudicar a nossa parte relacionada aos currículos. Por exemplo, nós, pedagogos, que temos o ofício de letrar os alunos, de alfabetizar os alunos, se os alunos tiverem problemas relacionados ao entendimento dos temas transversais, principalmente alguns deles que são mais críticos, compromete o nosso trabalho, compromete o aprendizado deles, compromete o entendimento que eles têm daqueles conteúdos, né, da prática daqueles conteúdos ou daquelas habilidades, por exemplo, certo? Então, por isso que quando lá no artigo 22 da LDB, cita que é a formação integral. No próprio artigo 3 da LDB também
onde traz os objetivos da LDB, né, fala também nessa formação integral. O artigo 24 da LDB também ressalta também essa questão da formação integral. Então, não é só formar para o trabalho, não é só dar-lhes conteúdo. Não, tem os aspectos emocionais, tem os aspectos do eu, do saber, do conhecer, do crescer.